Como é o encontro com um ser evoluído? E o que saiu de dentro desse ser evoluído que foi surpreendente? Convido a você a acompanhar o caso dessa americana que nem sequer quis dar o seu primeiro nome. Ela se identificou apenas como DW e, como vocês vão ver, é um caso espetacular de experiência de quase morte. Se você não sabe o que é QM, convido você a acompanhar porque no decorrer você vai entender esse caso fantástico. E a DW então começa seu relato da seguinte maneira: em dezembro de 1984, eu tentei tirar a minha vida. Eu desejava a paz da morte, eu a queria agora. E assim como qualquer pessoa, tracei meu próprio caminho na juventude. Não tentei culpar meus pais ou minha família pelos meus problemas existenciais. Eu sei quem tomou minhas decisões e não foram eles. Eu sei, basicamente, que se você pode escolher algo que os humanos chamam de ruim, foi o que eu fiz na verdade. Se eu gostei, então eu fazia de novo e trazia também meus amigos comigo no que eu achava correto. Como uma pequena pedra rolando morro abaixo, minhas decisões criaram uma avalanche de eventos e situações além da minha capacidade de controle. Eu não sabia o que havia dado errado, mas sabia que minha vida não deveria ser assim. O esquecimento era um pensamento encantador comparado a viver por mais tempo. Ouvi a tentativa de abreviar a minha vida ser chamada de tudo, desde um pecado mortal até a saída dos covardes. Mas eu não me importava mais. Eu estava muito machucada. Essas duas palavras são tão pequenas que nem sequer conseguem transmitir o quão profundamente meu coração estava machucado. Esse desejo de ser apagada era o lugar onde minhas escolhas me tinham levado. Eu não conseguia ver nenhuma maneira de minha vida ser algo além da miséria e da luta inútil que tinha sido desde que eu estava sozinha. Eu queria sair disso. Queria sair da vida, da dor e do sofrimento. Eu tinha depressão, desespero, me sentia perdido e sem amigos. Eu gostaria de poder dizer o quão sem esperança e fútil parecia qualquer esforço para seguir em frente. Eu me sentia traída, enganada pelo meu próprio coração. Eu nem sequer conseguia mais confiar em mim mesma. A simples ideia de amor apenas para vê-la via a simples ideia de amor apenas para vê-lo se transformar em pó me fazia estremecer. Parecia que eu estava amaldiçoado em escolher quem eu amava. E mais uma vez eu tinha falhado. Eu tinha vergonha de que tudo isso me atormentava. Minha vida era um rastro de vidas quebradas e promessas não cumpridas. Eu estava tão envolto em dor no meu coração e espírito, e nenhuma janela ou porta apareceu após o fechamento dessa última atrás de mim. Eu só queria que a dor parasse, simplesmente parasse. Eu sabia o que estava tomando e que isso iria tirar minha vida. Não foi um acidente. Eu queria o que via como um presente e eu me entreguei a isso. Após esse ato, fiquei tonta imediatamente e as alucinações começaram. Amigos apareceram para tentar me convencer a desistir do que eu estava fazendo. Eu estava sentada no sofá, encostada no braço, e fiquei maravilhada em conversar com amigos que não via há anos. Eles sentaram na poltrona ao lado do sofá ou andaram para cima e para baixo na minha frente enquanto falavam. Eles eram tão reais quanto você olhar essas palavras. Eu resistia a todos os esforços deles. Eu sabia que eles não estavam ali, que eles eram projeções da minha mente. E eu disse a eles que estava cansada de lidar com a posição mais baixa na vida. Eu não conseguia escolher um homem decente e não queria ficar sozinha. Eu estava partindo daqui
e sentia a gratidão por eles se importarem comigo. Eu os amava e sentiria saudades, mas eu de fato não iria ficar. E havia dois em particular que foram muito persistentes comigo. Eram meus melhores amigos. Eles se revezaram, me dando motivos para ficar e me persuadindo, mas eu resisti a todos os esforços deles. Eu entendo o que é uma alucinação e quão real elas podem parecer. Eu entendo as diferenças entre realidade e a realidade drogada. Eu havia usado substâncias entorpecentes o suficiente na juventude para saber o efeito que elas tinham no meu corpo e na minha mente. E eu estava sob efeito delas, mas ainda conseguia discernir o que era real do que não era. Eu sabia que era apenas eu conversando comigo mesma, usando aqueles que eu sabia que me amavam para obter ajuda. Tinha que ser trabalhado completamente, e foi o que estava acontecendo. Eu tinha me levantado para tentar comer uma última refeição. Parei de cozinhar depois de um pequeno incêndio no fogão e percebi que era um truque para retardar o efeito das substâncias. Meu instinto de sobrevivência estava usando isso contra mim para tentar me manter viva, mas eu não ia permitir. Apaguei o fogo, joguei a panela na pia e voltei a me jogar no sofá. Eu me deitei ali, apoiado em um dos braços como uma boneca descartada. Eu não conseguia mais fazer meu corpo se mover para deitar completamente ou colocar meus pés para cima. As substâncias finalmente me dominaram. Minha respiração ficou mais lenta, eu consegui ouvir meu coração desacelerando e ficando irregular. Eu não estava mais preocupada em ser encontrada muito cedo. Eu morava sozinha e era sexta-feira à noite. Foi quando as alucinações pararam. Eu não conseguia organizar meus pensamentos e eles vagavam sem propósito. Eu estava tão relaxada que não me importava. Meus olhos se fecharam. Eu não conseguia mais abri-los. E até mesmo parei de tentar. Parei de tentar fazer qualquer coisa. Desisti de tudo. E eu morri. Bem, morte? Deixe-me tentar explicar isso de forma mais clara. Eu abreviei a minha vida. Eu morri. Eu não quase morri. Eu não apenas pensei que morri. A parte de mim que anima meu corpo foi separada dele. Não havia poder para fazer aquele corpo funcionar e chamamos isso de morte. Eu sei que eu estava morta. Só que havia uma sensação, uma consciência, algo como um pequeno clique, uma puxada como uma rolha, um alívio de uma tensão sendo liberada de uma mola, enquanto eu, entre aspas, morria. O corpo me soltou ou eu me soltei dele. Eu sabia que eu estava, entre aspas, morta. Se você já lidou com um corpo sem vida, você sabe de algo que você não consegue descrever se foi dele. Se você já viu alguém morrer, você sabe a diferença entre um corpo vivo e um corpo morto. E eu fiz as duas coisas. Eu sei que é uma afirmação ousada, mas eu a mantenho. Eu sabia que eu havia conseguido realizar aquele meu propósito. Eu escuto você me perguntando: ok, se você estava morta, como você sabia que você estava morta? A resposta é que tenho tentado compartilhar com cada pessoa que acredito que essa experiência possa ajudar. É para mim o ponto de compartilhar a minha vivência. Eu não morri. Você também não vai morrer. Meu corpo estava morto. Eu ainda estava viva. Eu sabia disso naquele momento e sei disso agora como uma verdade incrível. Meu corpo parou de funcionar, mas eu continuava viva, eu vivia. Tudo estava então silencioso, um completo e absoluto silêncio. Não havia barulho no apartamento, nenhum barulho dos vizinhos, nenhum barulho do trânsito, nem mesmo os ruídos do corpo, nada. E eu gostava disso. Era muito pacífico.
Havia uma escuridão ao meu redor. E naquela escuridão, eu estava ainda mais consciente da paz completa do silêncio. E isso me confundia de que eu estava consciente. Eu conhecia o silêncio, a escuridão e o significado das palavras. Eu sabia que eram palavras para descrever algo. Eu sabia que eu estava pensando nelas. Eu também sabia que eu estava entre aspas, me movendo através daquela paz escura. Eu não sentia ar na pele. Eu não via marcadores, não ouvia o som da passagem, mas sentia que eu estava indo para algum lugar. Continuei por um tempo que parecia curto em termos da distância percorrida. Tive 1 milhão de pensamentos enquanto segui em frente. Ter tempo para tantos pensamentos fazia parecer que eu devia ter sido um tempo muito longo que eu fiquei ali. E o fato de ter pensamentos me confundia. Eu tentava, afinal, entender o que estava acontecendo comigo. Eu ainda era eu. Aparentemente, eu ainda estava viva. Eu não conseguia nem ao menos me ver. Não conseguia levantar minha mão para olhar para ela. Mas eu era algo. Ainda me sentia como eu mesma. Eu ainda estava pensando e sentindo, mas não em um corpo. Eu estava me movendo sem pernas. E eu não conseguia ver de fato nenhuma parte de mim mesma. Então assumi que eu não tinha pernas, mãos, braços, pés ou qualquer coisa que normalmente se olha para ver que está lá. Senti surpresa e maravilha. Eu sabia o significado desses pensamentos também. Flutuei mais alto ou mais longe. Falta uma palavra melhor para descrever a sensação ou a direção. Ainda assim, eu sabia que estava indo para algum destino. E não há palavras que descrevam bem o que eu sentia. Eu me movia em direção a algum outro lugar de onde eu estava. Era atraída para lá. Mas eu não era levada por conta própria. Não era o meu poder que me movia. Eu não estava mais em meu corpo físico. Eu sabia também que não estava mais nesse planeta. Eu sabia que eu não estava morta do jeito que entendemos a palavra. Eu não estava sem vida. Eu não estava inconsciente. Eu estava, entre aspas, morta por não ter um corpo, mas sabia que estava mais viva do que nunca. Só não sabia por quê ou como. Eu não conseguia entender tudo isso. Eu me sentia viva e livre, mas sabia que estava morta na nossa maneira de acreditar. Provavelmente não consigo explicar melhor do que isso. Descobri que ainda existia, depois de ter acabado de fazer o que tinha feito, me deixou ao mesmo tempo confusa e maravilhada. Foi quando um pensamento veio até mim. E por um momento, fiquei tão triste pensando no sofrimento que minha morte causaria aos meus filhos e à minha mãe. Lamentei a dor que a minha partida causaria a eles. Só que então, algo mudou em mim. E esse pensamento triste desapareceu e fui dominada por uma alegria profundamente pacífica. Era como se eu tivesse deixado para trás todas as preocupações e inquietações que são tão presentes em nós, junto ao nosso corpo. Tudo tinha ido embora de mim. E foi isso uma cura para o meu coração e um alívio para minha dor e tristeza tão completa que senti, como se uma pedra tivesse sido tirada de dentro de mim, um peso tivesse sido completamente jogado para longe. Eu estava completamente livre das responsabilidades que criamos aqui. Eu não tinha medos, não tinha vergonha, dor ou coração partido. Nada mais me fazia ruim. Eu estava livre. Não precisava mais pagar contas ou trabalhar. Toda a dor que eu havia conhecido na vida tinha desaparecido de mim. E eu sentia que agora eu sempre seria amado e sempre amaria
aqueles pela qual eu deixei. Não tinha vergonha ou tristeza por tê-los machucado. Isso tinha desaparecido de mim. Eu estava cheio de conforto de saber que eles seriam cuidados. Antes de continuar, só um detalhe aqui. Existem experiências de quase morte, como dessa mulher, onde ela toma uma atitude drástica dela e ela passa por uma situação aparentemente positiva, como é o seu caso. Mas essas são experiências mínimas. A grande maioria esmagadora de quem faz o que ela fez acaba tendo experiências tanto EQMs negativas quanto uma vida após a morte de sofrimento, de dor e de angústia. Não acho que qualquer pessoa que esteja passando pelo mesmo que ela pode tomar uma atitude dessa e ela vai se sentir assim, liberta, livre, em paz. A gente vai entender que o caso dela é muito específico e o porquê que isso veio acontecer. Acho importante falar isso agora, porque nem todo mundo acaba ficando até o final para ouvir. Mas não se engane em achar que qualquer pessoa pode abreviar a própria vida e vai estar tudo bem, maravilhoso, vai ser magnífico. Nada disso, tá? Vamos entender esse caso dela que é muito específico e muito peculiar, ok? Continuando. Eu estava com uma alegria real. Eu poderia até ter dançado e cantado com tudo aquilo. Eu não tinha nenhuma dor emocional. E eu não me importava mais quanto mais minha dor tinha sido criada por mim ou quanto ela tinha sido feita pelos outros. Nenhum único pensamento que eu acreditava ser ruim em minha vida me machucava mais. Eu não conseguia sentir nenhuma dor em lugar algum. Eu tentei lembrar das coisas que me fizeram escolher a morte e não conseguia mais sentir a dor delas. Como se eu tivesse deixado cair um fardo pesado após um longo período segurando-o. E tudo aquilo que me machucou estava longe. Eu, de alguma maneira, estava, entre aspas, livre. Mesmo sabendo que essas coisas haviam acontecido, eu tinha as memórias, mas não conseguia sentir o sofrimento ou a vergonha de mim mesma. Êxtase. Essa é uma palavra pequena. Acredito que seja apenas o que sentimos aqui, que seja uma sombra do seu real significado. Qualquer pessoa que já tenha sido ferida e teve um remédio que parou a dor, sabe o alívio que a ausência de dor pode trazer. Algo que para muitos aqui na Terra nem é uma realidade a ser perdida. Apenas a falta de dor é um tesouro para aqueles que sofrem. Enquanto essa sensação passava por mim, eu vi, à minha direita, um brilho dourado, uma luz na escuridão, como as luzes de uma cidade no céu noturno. Ela iluminava o caminho para mim. A luz brilhava ali mesmo, ali bem perto. Digo, eu a vi, mas eu não tinha olhos. Tenho dificuldade em explicar com palavras e conceitos, mas eu podia ver uma luz dourada. Era como uma vela atrás de uma cortina de gaze, atenuada, mas contra a escuridão mostrava um brilho vívido. Virei-me para encará-la, mas eu não tinha rosto. Eu não tinha um corpo para me virar. Fiz o que parecia ser o correto para encará-la. Olhei em sua direção, desejando estar lá e não estar mais sozinha na escuridão. E eu fui movida. Em vez de sentir como se estivesse me movendo em direção a ela, de repente eu simplesmente estava lá. Como se fosse um teletransporte Star Trek ou alguma coisa assim. Eu simplesmente cheguei. E aquele efeito da cortina havia desaparecido. A luz agora ela era nítida e brilhante. Eu sentia que de alguma forma aquilo pertencia a mim. Eu estava no lugar certo agora. Seja lá onde fosse, era onde eu deveria estar. Havia apenas curiosidade e anseio dentro de mim. E diante da minha presença, havia uma abertura em uma barreira construída de luz dourada. A abertura parecia ser um muro baixo que se estendia à minha frente. Parecia ser construída de rochas douradas e luminosas. Como um muro de pedra com uma pequena abertura para um portão, era o que me parecia. Era uma fronteira, não um muro defensivo.
baixo demais para proteção, mas marcava o limite de qualquer lugar que fosse. Eu tinha consciência de outro brilho menor atrás de mim e à minha esquerda, do mesmo lado da barreira em que eu estava. Ele ficava entre mim e a escuridão da qual eu tinha vindo. Eu não sabia o que era. E a sensação mais próxima que consigo descrever é que era de um protetor. O ser que estava atrás de mim parecia estar cuidando, ainda que eu estivesse algo para ter ou ser cuidada. Eu nunca vi muito bem aquele ser. Ele não era muito maior do que eu, mas apenas parecia ser um pouco maior e mais forte. E além da abertura por cima da barreira, eu podia ver uma imensa esfera dourada e brilhante, que parecia estar, entre aspas, lá longe. Não acho que fosse uma grande distância, mas eu não tinha como medir. Eu apenas sabia que estava longe, que eu estava aqui. Ela era dourada e branca como a luz que emanava. Parecia enorme, mesmo distante. E havia mais esferas radiantes, como as menores emitindo sua luz distante. Havia algumas na parte traseira da base maior da esfera, como se fosse um grupo. E elas estavam bem próximas, mas não faziam parte dela. Via algumas outras esferas brilhantes, todas à minha esquerda. Era como uma fileira delas se aproximando da esfera maior. E pareciam ter tamanhos diferenciados, mas isso poderia ser feito devido à distância, não sei dizer. Eu não tinha noção do meu próprio tamanho, inclusive, exceto em relação às coisas que pareciam menores ou maiores do que eu. Todas as palavras que digo aqui são comparativas, mas não absolutas. Eu não tinha como julgar tudo isso. Parecia que eu permaneci próximo ao que chamo de portão por um curto momento, absorvendo aquilo tudo ou processando. Só que de repente minha posição mudou. Novamente, eu não senti o movimento dessa mudança, mas eu sabia que o poder que me movia não era o meu. E fui de onde eu estava para outra posição sem querer, mesmo consciente. Algo além de mim me movia. Não consigo pensar em uma forma também melhor de dizer isso. Pense em pegar uma lagarta e colocá-la na palma de sua mão, em frente ao seu rosto. Agora seja você a lagarta. Era tipo assim, ou algo nesse sentido. Finalmente, eu vou descrever o encontro. Eu não estava mais perto daquela barreira. Não conseguia ver em lugar nenhum. Sentia que estava à minha direita e perdida na distância. Tudo o que eu conseguia ver era a imensa e brilhante luz, agora diretamente na minha frente. E eu sentia que estava sendo examinada. Olhei diretamente para ela com curiosidade. Eu estava bem na frente e no centro. Desculpe o trocadilho, mas era a luz mais brilhante que eu já tinha visto. E o que descobri em seguida me surpreendeu totalmente. Descobri que aquela esfera luminante, dourada e radiante de energia estava viva. Ela era uma espécie de, entre aspas, eu. Era um ser vivo, consciente, lúcido e amoroso. Nós, até certo ponto, éramos iguais. Éramos seres vivos. Só que aquele ser era enorme, poderoso, forte e gentil, tudo ao mesmo tempo. Eu me sentia pequena e confusa, mas sabia que aquilo tinha uma vivacidade profunda. Eu reconhecia como sendo um outro eu. E eu não estava morta, mas também não parecia estar ali como uma humana. No entanto, de alguma forma, aquele ser me pareceu humano. E eu tinha consciência de que aquele ser de luz tinha consciência de si mesmo como um ser altamente elevado. Ele tinha consciência de mim da mesma forma, como um ser vivo. Era estranho olhar para algo que eu considerava tão diferente de mim e descobrir que na verdade não era tão diferente assim. Parecia uma descoberta surpreendente,
uma espécie de uau, é uma outra alma, não tanto por ser humano e ter vivido na Terra, mas eu reconhecia que era outro ser consciente de si mesmo. E isso é incrível. Quando encontramos um ser humano, sabemos que é outro ser humano, não importa o corpo que ele esteja portando. Um gato ou um cachorro está vivo, mas não é humano. Uma flor ou grama está viva, mas não os vemos como humanos, apenas como uma outra forma de vida. Alguns animais chegam perto dali e parecem até, entre aspas, quase humanos, mas sabemos que são apenas animais. Esse ser era humano, ou semelhante a mim, em sentimento, só que muito mais poderoso além do que posso descrever. Eu estava fascinada por ele. Eu estava maravilhado com aquele ser, mas em todos os sentidos e em relação a mim, que parecia pequena em comparação. Sentia-me até mesmo fisicamente menor. Senti que minha falta de controle sobre mim mesma era algo por ser até mesmo menos poderosa. A essência disso, ou melhor dizendo, a essência de tudo é além do que consigo contar aqui. Eu sentia o poder que o ser aparentava criar e enviar para fora dele. Era como estar diante sob a luz do sol, mas em vez da luz solar, era o amor que ele irradiava que me aquecia. Era como nada e ninguém que eu já tinha visto ou conhecido, mas eu sabia que aquele ser era apenas amor. Não há outra palavra que se aproxime do que eu vivenciei. Amor puro emanando dele. O poder do amor, criado e emitido por aquele ser, era uma força como uma eletricidade, como algo muito poderoso. E eu podia sentir sendo enviado para mim e tocando tudo ao meu redor. Eu tento escrever isso, mas não há experiências em minha vida que capturem essa essência. Era diferente de tudo nesse mundo. Aquele ser criava amor, emitia amor, dirigia amor, vivia amor. Ele era amor. Amor como poder. Não havia nada em toda aquela experiência com outro ser divino de amor que não fosse completamente bom e alimentado por aquele sentimento avassalador. Precisa usar as palavras que conhecemos aqui. E elas significam algo muito maior do que posso expressar. Não havia nada negativo naquele ser, nem nada em mim e nem mesmo nada negativo em outro ser ao nosso redor. Não havia maldade, perversidade, malícia. As ideias nem sequer funcionariam para mostrar o oposto do sentimento que eu senti. Elas eram impossíveis na vida terrena, mas possíveis lá. Ruim, negativo, mal, nada daquilo fazia parte. Tudo que eu poderia pensar era: há apenas amor. E isso é maravilhoso. Esse outro ser, muito mais poderoso que eu, tinha uma aceitação completa da correção do momento. E eu sabia que ali eu era amada e estava segura. Eu só sentia cada vez mais curiosidade dentro de mim. Eu queria entender o que estava afinal acontecendo comigo. Eu queria conhecer aquele outro ser que estava, entre aspas, me segurando. Assim como você reúne informações ao conhecer uma pessoa nova pela primeira vez, observando como ela se posiciona, como fala e formando uma ideia sobre ela, nós nos conhecemos. A frase "ficamos nos olhando" está correta, mas é enganosa. Nenhum de nós tinha uma perna para se apoiar, um lugar para tocar, ou mesmo olhos para nos conhecermos como aqui. Mas era como formar uma impressão em sua própria mente. Mas era tão avassalador para os meus sentidos que eu lutava para compreender a totalidade daquela outra entidade. Era simplesmente grande demais para que eu a compreendesse, embora eu continuasse tentando. Eu sabia que aquele outro ser magnífico era o que me segurava onde eu estava. Era quem inclusive havia me atraído para a sua presença. Agora eu aprendi e entendi que ele já me conhecia. Ele me conhecia em tudo que eu era, em toda a minha vida, em toda a minha verdade. Eu simplesmente não podia esconder nada dele.
Eu nem sequer tinha um desejo de ocultar algo. Não sentia medo ou vergonha que ele visse tudo sobre mim. Então me ocorreu algo, pois eu tive a primeira pista de entender verdadeiramente o significado da palavra gratidão. Aquele ser conhecia tudo o que eu já fui e mesmo assim ele me amava. Não apenas me amava, mas tudo que me definia como eu mesma, única de qualquer parte da criação. Ele me amava do modo que eu era, independentemente de tudo que eu havia feito. Seu amor me dominava por completo. Eu sabia que era preciosa e valorizada para ele. Eu era perfeita exatamente do modo que eu me encontrava. Se eu fosse um diamante, eu era imaculada, perfeitamente lapidada, até mesmo bela. Não poderia ser mais amada por aquele ser do que eu já era. Aos seus olhos, eu estava completa. E com alegria ele me amava de modo absoluto. E ele, eu posso dizer com certeza que ele me amava tão profundamente que ele nunca me machucaria. Ele apenas queria que eu fosse completa e amorosa, do modo como deveria ser. Eu precisava mudar. E aquilo era meu verdadeiro e sempre vivo, pensando que era o meu momento de perfeição. Pois ali eu não precisava ser nada além de mim mesma. A verdade residia lá. O amor incondicional via apenas beleza em relação à vivência de cada espírito. Começamos a nos comunicar e quando eu entendi que ele estava falando, entre aspas, comigo, então eu soube que ele poderia ouvir o que eu queria compartilhar com ele. Não era com palavras faladas, mas como os pensamentos completos, sem a menor possibilidade de mal entendidos. Era uma verdadeira comunicação de perfeito entendimento entre dois seres. Eu perguntava, entre aspas, e então já sabia a resposta que vinha daquele ser dourado, radiante e amoroso. Eu não tinha lábios para falar, nem ouvidos para ouvir, mas de alguma forma eu ouvia, falava e compreendia, assim como ele. Eu me deleitava naquela comunicação completa e pura. Não havia possibilidade de evasão ou de negligenciar informações. Não havia palavras para confundir ou para criar algum tipo de caos ou desentendimento entre nós. É assim, na verdade, que deveríamos nos comunicar e entender entre várias ou muitas pessoas. É como uma conversa de coração para coração, levada ao nível máximo. Eu sinto falta disso aqui. As palavras são tão pesadas e desajeitadas em comparação a apenas mostrar como eu de fato me sinto ou penso. Tenho poucas lembranças de tudo o que aconteceu entre nós, pois conversamos por um longo tempo, em uma alegria amorosa por estarmos juntos. Eu era pequena e fazia questionamentos. Ele me respondia, me dando o que eu sentia sendo uma necessidade. E eu assim não precisei perguntar tantas coisas, pois elas foram apenas mostradas ou contadas de acordo com a minha necessidade. Eu sabia, ou talvez tenha sido informada, que aquele ser me amava e repetiu isso exatamente do jeito que eu era. E eu sabia que aquela alegria total era por eu estar ali. Ele não apenas estava feliz em me ver, mas me amava de modo cada vez maior. Aquela entidade enorme e poderosa me fazia sentir que estar comigo fazia a pena valer. A vida ficava completa. Como alguém ou algo que eu nem mesmo conhecia poderia me amar tanto? Como poderia ficar tão feliz de estar comigo que parecia que seu brilho aumentava quando eu me juntava a ele? Ah, eu era tão amada, tanta paz e aceitação. E um ciclo de amor puro crescia cada vez mais entre nós. Era como a união mais maravilhosa e perfeita de corações entre seres que se pode imaginar. Eu chamo isso, inclusive, de uma comunhão perfeita. Só que, de repente,
Houve uma pausa entre a nossa, entre aspas, conversa. Em vez de ideias passando entre nós, houve uma mudança na forma como nós nos comunicávamos. Eu tinha visto aquele outro ser como uma grande esfera ou halo de luz que de repente saiu de um centro dourado brilhante. Era tudo que eu podia ver e preenchia toda a minha visão. No silêncio entre nós agora, houve uma mudança em minha perspectiva. O que eu estava vendo mudou, mas não senti como aquilo pode ter acontecido. Só que de repente agora, eu vi um longo oval de luz com um padrão de pequenos blocos que estavam em fileiras, parecendo se mover ao longo de todo o seu comprimento. Uma luz dourada brilhante emanava dele como um sol. E o amor que você podia sentir era como o amor emitido por um grandíssimo ser amoroso. Só que agora, era menor. Eu perguntei a essa entidade o que era aquilo, que era tão bonito e também tinha tanto amor. E aquele ser me respondeu: isso aqui é você. Eu estava me vendo através da sua própria visão de alguma forma. Aquele ser me via como algo belo, resplandecente, repleto de alegria, amor e paz. E eu me vi, mas me vi como aquele ser me via. E não havia nada que eu pudesse fazer para melhorar. Seus olhos, que eram feitos de amor, apenas resplandeciam o quanto eu era linda, o quanto eu brilhava e o quanto eu era radiante. Eu me vi, eu podia me ver de um ângulo inexplorado. Eu vi a verdade do que eu era em sua visão. E ele me mostrou que sim, éramos semelhantes e todos nós temos amor em nosso interior. Eu conhecia todo o meu ser assim como ele me conhecia. Cada parte da minha vida e tudo o que eu tinha feito ao longo dos anos. E isso era o significado da gratidão e da graça do amor. O fato de você ser amado como você é. Na visão daquele ser amoroso, a verdade do que você é se transforma. Você vê apenas bondade amorosa, sem qualquer tipo de vergonha ou culpa, ou sem qualquer motivo para senti-las. Não havia sequer arrependimentos ou desculpas. Tudo foi modificado. A paz estava comigo mesmo. Nada mais doía. Eu consegui enxergar toda a minha vida e meu ser através dos seus olhares. A aceitação total foi parte do que me fez sentir cada vez mais cheia desses sentimentos elevados. Eu sabia que eu era uma boa pessoa. Eu vi que eu era boa. Eu não era apenas ok. Eu era de alguma forma perfeita e graciosa nos olhos daquele ser. E ele me permitiu saber disso em meu próprio julgamento. Ver-me como boa novamente, como eu sabia quando eu era enquanto criança, fez meu coração manter um desejo de ter aquele sentimento aqui comigo. Como eu gostaria de poder dar aos outros aquela emoção. Somente o amor divino pode lhe conceder essa graça. Cada pessoa pode encontrá-la através desse amor divino para si mesma. Em seguida, eu estava olhando de volta para ele novamente, brilhando sobre mim. Houve uma outra sensação de mudança, e eu senti como se tivesse sido movida para mais perto ainda daquele ser. Eu tentei contar às pessoas como ele parecia para mim, mas palavras são inadequadas. Mesmo assim, ainda hoje eu tento. Aquele ser era dourado no centro e composta por muitas pétalas pequenas, começando pelo centro, onde um pequeno círculo de pétalas douradas parecia sair de dentro daquele próprio ser. E havia 4 pétalas douradas dentro daquele pequeno círculo. E eu via cada pétala pequena como uma chama dourada em movimento, que se estendia para fora a partir de um centro constantemente reabastecido. Cada uma daquela pétala de energia
parecia manter o mesmo tamanho, mas cada fileira magicamente se multiplicava, aumentando o círculo da qual fazia parte, cobrindo a área correspondente do globo. Elas não eram expelidas dele como resíduo, mas sim tudo aquilo que eu via estava sendo criado a partir do poder que havia naquele ser. Criação como o amor tornado real e manifestado. Eu acredito que cada um de nós tenha um poder igual o dele. E conforme as fileiras de pétalas ou chamas se moviam em direção à borda daquele ser, a cor se intensificava cada vez mais. Cada pétala mudava de tonalidade, que tinha o centro branco incandescente. Todas continuavam douradas em tons diferentes. E o ser irradiava uma aura ao seu redor, tão pura que a cor sequer pode ser nomeada. No entanto, o centro dele nunca parava de produzir novos círculos de formas de pétalas em chamas, de pétalas douradas. O brilho que eu via ao seu redor, eu sentia como uma espécie de radiação de amor sobre mim, como a luz do sol em um dia quente que toca sua pele. Era assim que eu conseguia percebê-lo. O ser inteiro nunca se moveu. No entanto, sua superfície estava constantemente em movimento. E essa é a descrição mais próxima que consigo encontrar para explicar a sua aparência física e o que saía de dentro dele. Ele não precisava me permitir ver tão de perto, a ponto que o círculo de pétalas acabou surgindo no centro, mais uma vez. E foi um detalhe íntimo de si mesmo que compartilhou comigo. Tudo aquilo era uma visão muito próxima. Eu acredito que ele apenas não me amava, mas também queria que eu o conhecesse. Tudo a seu respeito, assim, do mesmo modo como ele me conhecia. E isso foi o maior presente que ele me deu. Ele me amava tanto que queria eu, uma pequena e insignificante ser viva que tinha tirado sua própria vida, também, de certa forma, o amasse. Ele queria meu amor dado a ele livremente, conhecendo tudo a respeito. E ele desejava ser amado de uma forma tranquila, mas sem limites. Como um novo amigo, ouvimos quando eles nos contam sobre suas vidas. Nós nos conhecemos melhor ao longo do tempo do qual estivemos juntos. E tudo porque amamos, porque queremos compartilhar nós mesmos e queremos conhecer tudo sobre os outros. E ele me mostrou, me contou tudo sobre si mesmo. Havia mais do que apenas olhar. Havia um aprendizado sobre aquele ser que eu tenho pouca lembrança, mas sei que foi totalmente real. Eu o conhecia tanto quanto conheço minhas mães ou os meus irmãos. Ele havia me mostrado toda essa realidade. Ele não queria me amar como um animal de estimação ou como uma posse. Ele me amava estando comigo, como um amigo. E ele queria que eu o conhecesse e o amasse exatamente como ele era, só que com amor incondicional. Ser amado e amar era tão necessário para a alegria daquela entidade, quanto amar e ser amada também era para mim. E por mais insignificante que eu me visse, por ter feito o que fiz com o meu próprio corpo, por tudo que eu tinha feito de errado na minha vida, mesmo assim, ele ainda tinha todos esses sentimentos por mim. Mas eu o amava, eu sentia isso dentro de mim. E eu desejo poder explicar o quão precioso tudo isso foi, desejando que nem mesmo eu sabia dessa existência. Eu havia acabado de fazer o que tinha feito. E ser informada que eu não era apenas desejada como amada era algo que estava além da minha compreensão. Qual maior amor existe do que um amor que se aproxima de você e diz: eu sempre te amarei. Então que mostra a você tudo, sem saber, mas contando e aprofundando, sem negar ou sem ter nenhum tipo de ressalva. Ele se tornou vulnerável à minha própria rejeição. Mas como eu não poderia amar um ser que confiava em mim e que estava comigo em toda a sua essência?
Aquele ser já me conhecia e não foi me pedido nada para amar cegamente, para fazer um processo de idolatria, nada disso. Bastava que eu apenas compartilhasse e reverberasse aquele sentimento. Eu estava cheia de alegria por tudo aquilo. Tudo era completo, tudo era incrível. Eu finalmente me sentia em casa. E foi assim que foi o meu retorno definitivo ao meu verdadeiro lar. Eu estava lá, feliz e sabendo que deveria estar no local correto. Estar junto daquele ser amoroso era o lugar mais perfeito que existia. E nós brilhávamos uns sobre os outros. Então, de repente veio o golpe que eu não sabia que viria, pois meu amigo amoroso tinha mais uma coisa para me dizer. Ele me disse que eu tinha que voltar, que ainda não era meu momento. E eu não tinha escolha sobre isso. Não estava em meu poder tal decisão. Era o poder daquele ser me enviar de volta. E ele tinha a capacidade de me devolver a minha vida aqui. O que quer que eu ainda precisasse era mais importante que a minha necessidade de escapar daquela minha miséria temporária chamada vida. Eu tinha que acreditar nisso, pois não havia nada entre nós além da verdade. E tudo aquilo foi feito também com amor. Aquela essência só poderia fazer o que sentia que era a coisa mais correta por mim. Me machucar seria machucar a si mesmo de uma maneira literal. E eu entendi que eu teria que voltar, eu teria que viver. E isso tocou meu coração com seu valor e com sua verdade. E ele me disse: estou te enviando de volta agora. Não houve motivo dado, pelo menos que eu me lembre. Mas era assim que tinha que ser e é assim que foi. Eu não podia fazer nada contra isso. Eu havia sido confortada e mostrada por um ser amoroso e da parte do local de onde viemos, para onde nossos corpos, inclusive, quando eles nos deixam. Eu sabia e tinha compreendido finalmente que era amada. E também compreendi agora que nós não morremos. Eu havia recebido um presente gigantesco por essa experiência. E eu não tive como escolher. E não houve sensação de movimento. Não houve conceito de adeus. Eu apenas senti uma ruptura em nossa conexão direta. É difícil para mim descrever isso. Estávamos unidos em todos os sentidos que você pode imaginar, conversando, pensando, amando e aprendendo. Só que de repente, então, eu estava sozinha novamente. Eu estava de volta perto da barreira e perto da luz menor que estava atrás de mim quando cheguei. Ainda estava olhando para o ser divino que agora estava ali de novo. Só que então rapidamente tudo se foi. Ao contrário do tempo percebido que levei para ir até aquele lugar através da escuridão, dessa vez eu não vi nada. Foi apenas um puff e eu estava de volta. Pareceu tão rápido. Eu estava tossindo, engasgando de volta ao meu corpo físico. Meu corpo não estava mais morto. Mais uma vez, eu estava viva. Doía até mesmo para respirar. Lágrimas escorriam pelo meu rosto até o meu peito. Comecei a soluçar mais alto, em profunda tristeza novamente. Ainda não conseguia entender exatamente o que havia acontecido. Eu sabia que não estava morta, sabia disso. E eu finalmente abri meus olhos. Olhei para cima e vi um amigo em pé ali, sorrindo para mim. E aquilo realmente me confundiu. Eu sabia que aquele amigo não estava no mesmo estado que eu. Eu sabia que não poderia ser ele de verdade. Quem ele quer que fosse, ele me levantou com todas as lágrimas do sofá. Minhas pernas sequer conseguiam me sustentar. Ele colocou o braço ao redor para me apoiar. Me levou até o banheiro. Eu desabei ao lado do vaso sanitário e segurei-me nele para me manter em pé. Era tudo o que eu conseguia fazer, apenas me segurar. E eu ainda estava chorando muito. Ouvi a água correr, ele me entregou um copo. Ele apenas me olhava, sorrindo gentilmente. E eu sabia que precisava beber aquilo. Ele teve que segurar o copo para mim,
pois eu não conseguia me soltar do vaso. Eu teria escorregado para o chão. Apenas alguns segundos depois, os vômitos começaram. Ele segurou meu cabelo, afastando-o do caminho. E eu continuei vomitando ainda mais. Espasmos intensos e violentos sacudiram todo o meu corpo. Minha garganta e estômago queimavam como ácido. Finalmente parei de engasgar, respirando em golfadas, e tentei limpar minhas veias nasais. Quando ele tentou me fazer beber o copo novamente, eu resisti. Mas então bebi tudo de uma vez e vomitei aquilo também. Consegui controlar um pouco da minha respiração, só que agora estava mais fácil. Meu choro foi diminuindo, quase parando. Lágrimas ainda escorriam pelo meu rosto quando parei de soluçar. Meu amigo ainda estava lá, me observando, permanecendo próximo o suficiente para me ajudar. Eu comecei o ritual de pentear meu cabelo e depois lavei as mãos e o rosto com água fresca. Me senti um pouco menos atropelada por um caminhão. Minha pele estava fria e úmida. Eu ainda estava muito trêmula. Quando virei para voltar ao sofá, comecei a cair e meu amigo me segurou. Me ajudou e eu deitei com prazer e satisfação. Ele trouxe um cobertor e me cobriu. Tentei agradecê-lo, mas estava desvanecendo. Vi-lhe sentar na cadeira ao meu lado e puxei o cobertor até o queixo. Me sentia segura e protegida e finalmente dormi. Não me lembro de mais nada até acordar a tempo de ir trabalhar na segunda-feira. Não havia ninguém lá comigo. Acredito que não houve ninguém lá o tempo todo. Acredito que o que vi como meu amigo era uma espécie de, entre aspas, anjo. Ao parecer com meu amigo, ele não me assustaria. E foi o que de fato aconteceu. Eu sei que eu não estava com medo, mesmo sabendo que o homem que eu pensava que era não poderia simplesmente estar lá. Não sei quanto tempo durou a experiência. O tempo não tinha significado lá. Não sei se dormi por 2 dias completos. Se tudo o que aconteceu na sexta-feira, devo ter dormido todo aquele tempo. Só sei que era segunda-feira quando eu acordei. Não posso dizer como eu sabia disso, apenas sabia que era hora de me preparar para o trabalho. E eu comecei então a minha rotina. Tive o que pensei ser alucinações durante o dia, mas algumas delas aconteceram desde então. Isso as tornaria visões, e não eram, na verdade, mais alucinações. Inclusive, sonhei vividamente por muitas noites e anotei tudo em meu diário. Lamento ouvir que tem uns diários, que meu diário tenha sido perdido no incêndio de 1989. Teria sido valioso poder compartilhar suas palavras originais e descrições como essa experiência parecida e que eu falo para você. No entanto, mesmo sem os meus diários, tudo que eu falei tem um enorme significado e importância para mim. A imagem vivida ainda está nítida em minha mente. E essa experiência pode ter sido um lembrete simbólico da vida e do ciclo da criação que estava correndo em tudo ao meu redor. Embora meus diários tenham sido perdidos, sua memória permanece vívida dentro de mim. E com o tempo, gradualmente, comecei a me sentir conectado novamente ao mundo. Voltei a pensar que precisava fazer algo, pagar contas, trabalhar, mudar algo, enfim, fazer a minha jornada mais uma vez. Continuei a viver aqui, estar vivo como conhecemos. Por muito tempo esqueci dessa experiência, pois sabia que não seria acreditada. E eu também não queria ser chamada de louca. Simplesmente coloquei isso na categoria de esquecer. Eu sei que tudo isso é muito difícil de provar. Que relato espetacular dela, né? Pena que ela não falou nem o mesmo próprio nome, mas esse ser muito evoluído é um padrão que a gente encontra em muitas experiências, tanto de EQM quanto de experiências fora do corpo. Ah, o que ela encontrou foi Deus. Não, não é. São seres muito evoluídos que têm esse formato, como ela falou. Quer dizer, são como se fossem esferas de energia. Não tem nem mais forma humanoide, emanam grande poder, grande luz e grande amorosidade. Quer dizer, o sentimento de fraternidade profunda, o que ela chamou de amor. O amor, a fraternidade pura, o amor. Inclusive, tem um texto do próprio professor Valdo Vieira que chama do amor puro. É justamente isso. É o que os seres mais evoluídos sentem. Se você ainda sente ódio, raiva, rancor, inquietação, confusão, vacila, né? Se você é alguém que vacila em tudo,
lamento te informar, mas você ainda não é evoluído, tá certo? A evolução é um nível de pacificação íntima como base. Acima de tudo, em primeiro lugar, é a paz íntima, a paz interior. Essa é a grande aquisição que o ser, quando ele é minimamente mais evoluído, ele tem. Então não importa a teoria que você esteja, não importa o que você acredita, não importa o grupo que você esteja vivenciado ou que você esteja inserido. É o teu mundo íntimo que dita o quanto maduro ou evoluído de fato você é. E seres como esse, como ela falou, que parecia um sol de energia e que fazia isso, que fazia aquilo, quer dizer, tudo isso que aconteceu é tudo um processo de entrosamento e afinidade que esses seres têm conosco. Então, como eu disse aqui no meio do relato, não acho que todo mundo que cometa um ato como esse tem experiências assim. Aqui no canal eu já li alguns relatos de pessoas que também tentaram abreviar a própria vida e, como exceções raras, tiveram a condição de ter experiências incríveis, esclarecedoras, onde elas se viram cheias de paz, encontrando seres também evoluídos, como no caso dela. Mas repito, 90 e tantos por cento, 90, sei lá, 8%, 99% de quem comete esse ato, achando que vai se liberar, que vai estar livre da dor, ela cai na verdade numa grande arapuca. Ela cava o seu próprio buraco, porque fora do corpo, como ela citou e fica bem claro, todo mundo tem sentimento. Eu tenho sentimento, você tem sentimento, todo mundo tem uma emoção. A emoção não acaba quando o corpo morre. A emoção se multiplica fora do corpo. Se você está confuso, sofrendo, angustiado, o que acontece com a grande maioria dessas pessoas que tentam tirar a própria vida? Esses sentimentos negativos se intensificam, ficam ainda mais poderosos. Você não fica livre disso, pelo contrário, aí que você vai ficar refém dessas emoções que você tanto achou que você queria se livrar e por ignorância acabou fazendo algo nesse sentido. A morte, veja bem, a morte não te livra das emoções. Ela vai te dar um outro padrão mais intensificado do melhor ou do pior. Porque o que tem de gente perturbada, enferma, doente após a morte é a grande maioria. Então a pessoa acha que a morte vai dar um alívio e na verdade é aí que o peso começa a aumentar. Triste, né? Então o caso dela é uma exceção, é um caso à parte, por ela ter uma grande afinidade. Talvez ela já seja uma consciência, talvez alguns passos mais madura, mas por alguma razão ela tinha atenuantes que um ser mais evoluído pôde chegar, mostrar tudo isso para ela e fazer com que ela voltasse. Entende? Veja, esse amigo que ajudou ela, quem era esse amigo que ajudava, que apoiava, que ela ia desmaiar, ele segurava? Era alguém materializado? Ela falou que era um anjo, mas podia ser um amparador, um ser de luz, mas ainda assim algo muito complexo. Agora, quem é esse ser? Quem é essa mulher? Qual é a missão de vida que ela tem para fazer? Provavelmente é algo muito grande, muito intenso, e foi justamente esses méritos que provavelmente ela já trouxe de vida passada, quer dizer, ela fez muita coisa positiva por si e pelos outros, e ela tinha certo, vamos dizer assim, saldo positivo na conta kármica dela, que deu esse caso de exceção de poder dizer, ó, peraí, você está equivocado, olha isso aqui, volta, você tem uma missão importante a cumprir, entende? Porque não é comum alguém, no caso dela, passar por tudo isso e ainda voltar e com toda a ajuda que ela teve, seja com ser materializado ou não, ou mesmo um encontro com seres evoluídos. Isso não é comum nem com quem sai do corpo frequentemente e nem em todo EQM. Tem EQM que se encontra, um ser de luz, tal, mas com esse padrão de evolução já mostra que tem essa mulher tem algum diferencial no seu histórico, na sua ficha evolutiva pessoal. Então é isso. Olha que eu vou deixar uns vídeos aqui, ó, ligados aqui na tela para você de outras experiências marcantes, extraordinárias de quase morte e de assuntos importantes para você conhecer, porque nesse canal não temos só relatos, temos também conteúdos relevantes para te crescer e te aprofundar enquanto consciência. Então, olha esses vídeos, vai te acrescentar muito e é isso. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos, as melhores energias para você. Até a próxima, valeu!